Olá, boa noite. Vamos esperar as nossas seguidoras entrarem. Hoje estarei aqui sozinha com a fala, mas com as participantes. Hoje é domingo, um dia de descanso, mas um dia também da gente estudar, porque o processo de inclusão não pode parar, né? Todos os domingos nós temos as nossas crianças também para atender, para mediar, seja em casa. Oi, Anne, tudo bem? Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda ao EduC 5.0. Norma, que bom, querida. Tudo bem com você? Roselita. Muito bem, Roselita. Eu não... Da onde que você é? Escreve aí para eu saber. Vamos aguardar mais um pouquinho. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o TDAH e como mediar a regulação do comportamento. Então, se você souber de alguma mãe ou de alguma professora que trabalha com TDAH, você manda um aviãozinho para ela e avisa da nossa live de hoje. Olha, gente, boa noite. Que bom que todos vocês estão aqui. Suênia, tudo bem, querida? Delma, Nayara, Dolores, sejam todas bem-vindas. Gratidão por vocês estarem aqui. Muito bem, Roselita. É de Pernambuco? Muito bem. Gente, então hoje vamos falar sobre TDAH. Mas antes eu quero lembrar uma coisa para vocês. Vocês sabem que dia 23, quarta-feira que vem, eu vou fazer um webinário às 19 horas e vamos falar sobre o GPS da mediação cognitiva. Os 7 passos para acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Agora, se você já fez a inscrição, beleza, mas não recebeu o meu e-mail, então olhe lá na sua caixinha de spam, porque você precisa receber um e-mail para confirmar a sua inscrição. Como vai ser um evento aberto, vai ser um evento fechado, somente as pessoas que confirmarem a sua inscrição serão aceitas pelo link. Então assim, se não fez inscrição ainda no webinário no dia 23, vai lá na minha bio e faz a inscrição. E coloque o seu e-mail certinho. Aí você vai receber um e-mail, você vai abrir esse e-mail e vai confirmar a sua participação, certo? E aí, se você não recebeu esse e-mail, o e-mail pode ter ido para a caixa de spam, ou você pode ter escrito seu e-mail errado, que a gente já viu alguns e-mails ali errado. Para você ter uma ideia, mais de 100 pessoas se inscreveram no meu webinário e elas não receberam o e-mail porque o e-mail está errado. Então, vocês têm que certificar lá, tá? Ou mesmo procurar pela lupa, né? Coloquei do ser que vai aparecer o e-mail para vocês. Mas hoje nós vamos conversar sobre um critério de mediação específico para a criança com TDAH. Existem 12 critérios de mediação. 3 são universais. Toda tarefa que você fizer deve ter esses 3 critérios de mediação, que é intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência. Agora, na criança que é TDAH, certo? Nós podemos utilizar um critério específico, que não é universal, é específico, que é o critério de regulação e controle do comportamento, certo? E eu vou explicar hoje esse critério para vocês, o quanto é importante você aprender a usar esse critério para modificar o comportamento dessa criança, certo? Quero dizer o seguinte, estamos no nosso 3º dia da nossa maratona cognitiva.
Espero que todos vocês estejam muito bem, tenham passado um domingo muito bom. Olha, vocês vejam como eu tô aqui, né? Aqui em Floripa tá super frio, em torno de 14 graus. E eu tô, ó, de ponche, né? Por cima para ficar quentinho. Mas eu sei de minhas seguidoras que estão no auge do verão, né? Nós do verão, praia e tudo. Então, mas, né? Moro aqui no sul, é mais friozinho. Então, vamos lá conversar. Nessa maratona, ela começou primeiro falando sobre os ambientes modificantes. Que ambientes são esses? São ambientes preparados, espaços preparados para dar continuidade ao desenvolvimento das funções cognitivas e as operações mentais que a mediadora trabalhou. Que pode ser um passeio, pode ser em casa, pode ser na própria escola. Beleza. E aqui eu não falo de repetir a tarefa, eu falo de repetir as funções cognitivas e as operações mentais nesses ambientes modificáveis. Não é pegar a tarefa que a criança fez e fazer a mesma tarefa em casa, não. É as funções cognitivas que a criança utilizou para fazer a tarefa, essas funções cognitivas e operações mentais devem ser usadas em casa também. Olha, tem gente da Bahia aí, que bom. Quero dizer para vocês, deixa eu me encontrar aqui, meu Deus, aqui. Na nossa segunda maratona, segundo dia da maratona, nós discutimos sobre o TDAH e o autismo e a alfabetização. Então, o melhor método para se alfabetizar a criança que tem o TDAH e o autismo, ou só o autismo, é o método fônico. E isso já com evidências científicas. Inclusive, o doutor Fernando Capovilla, ele traz essa ênfase, né, da utilização do método fônico, porque esse método é ideal para que a criança com autismo faça o mapeamento da fala. Então, isso é muito bom também. E hoje temos o TDAH, mediação de regulação do comportamento. Qual é o cenário que a gente tem que incomoda numa criança com TDAH? É a sua impulsividade, o déficit de atenção e a hiperatividade. É aquela criança que não para, né? Eu tenho um filho com TDAH. Hoje é adulto e tá super bem. Tem gente que comenta comigo, ó, quem viu o João quando era pequeno não reconhece ele agora. Por quê? Porque foi feito todo um trabalho para que realmente ele tivesse um desempenho social, né, melhor. Porque é a sociedade que nos fere enquanto família, por exemplo, né? Porque diz, olha, teu filho é um mal educado, teu filho não para, teu filho não obedece. Não é verdade? Então, hoje não, né? Sem medicação, que eu nunca usei medicação nenhuma. E essa energia, que eu digo que é uma supra-energia que eles têm, que é uma energia que ele não consegue controlar. No meu caso, eu botei meu filho numa escola de música e o ritmo musical fez com que todas as sinapses dele também entrassem no mesmo ritmo. Então, hoje ele sabe que quando ele está muito ansioso, né, ele consegue, por exemplo, tocar uma guitarra, um violão, um piano, qualquer coisa e vai ficar equilibrado de novo. Porque por essa impulsividade, essa hiperatividade, ele acabou aprendendo a tocar vários instrumentos, não foi só um. Então, gente, existem formas mais cognitivas da gente ajudar as crianças com TDAH. Em alguns momentos, assim, ó, não vou desconsiderar que a medicação não seja importante. Mas existem também alternativas
por exemplo, florais, que eu uso bastante, que eu também sou terapeuta, eu uso bastante os florais, então a gente pode utilizar os florais e outras técnicas, né? Como a musicoterapia ou mesmo a música. Então, assim, ó, o que acontece no TDAH? Quais são as funções cognitivas que estão prejudicadas nessa criança? Primeiro, tem uma função cognitiva que se chama percepção clara e precisa. Como ele é muito impulsivo, quando alguém está explicando algo para ele, ele executa antes de ter uma percepção clara e precisa da informação. Certo? Então, assim, ó, ele nem lê e dá a resposta. Ele nem sabe o que a professora vai pedir e ele já sai correndo para pegar o lápis de cor, folha, livro, seja lá o que ele pensou que fosse necessário para fazer aquela tarefa. Então, assim, ó, uma das formas da gente trabalhar esse controle comportamental pelo cognitivo é trabalhar a função cognitiva de entrada da informação para que a criança tenha uma percepção clara e precisa do que é para ser feito. Uma outra, eles não têm essa noção de orientação temporal. Por quê? Ou eles fazem tudo muito rápido, e aí fazem mal feito, porque não sabe o que é para fazer e ainda faz rápido, ou passam muito tempo com aquela tarefa, horas e horas para fazer a tarefa, né? Então, essa organização e orientação temporal é mais uma função cognitiva que deve ser trabalhada. Porque na abordagem do EduSer, assim, ó, como é que a gente faz? O que tá com problema, a gente pega para arrumar. Então, se tem uma função cognitiva que não está funcionando adequadamente, é nela que nós vamos trabalhar, não é em outra, é nela. Então, a partir do momento que tu sabes qual é a função cognitiva que não está funcionando adequadamente, você vai isolar essa função cognitiva e vai trabalhar, potencializar vários estímulos para trabalhar essa função cognitiva. Outra coisa é que as crianças com TDAH, por exemplo, elas não têm, e aparentemente parece que não as interessa, ter uma exatidão na coleta de dados. Então, você pede para ela interpretar alguma coisa, construir alguma coisa, pegar algo. O que acontece? Ela, se for para colher os dados, 2, 3, eram quatro coisas, já ficou 2, 3 e deu. Por quê? Porque ela não percebe o que tem que ser feito. Ela não tem essa paciência. Uma outra, às vezes você diz assim, ó, o meu é João, né? O da Roselita também é João. Então assim, João, vai lá na cozinha, pega pra mãe uma colher e um copo. Ou ele traz o copo ou traz a colher. Porque não consegue lidar com 2 ou mais informações ao mesmo tempo. Então, se a criança tem essa dificuldade, é essa dificuldade que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar com ela no dia a dia coisas que vão exigir essa função cognitiva. Vão exigir que essa função cognitiva trabalhe de forma adequada. Ou seja, eu tenho que gerar a necessidade das sinapses fazerem a conexão adequada do estímulo. Então, o que acontece numa criança hiperativa? Quando o estímulo chega, é liberado os neurotransmissores para que ocorra as sinapses aqui no meio da fenda e passa o estímulo para o outro lado. Aí o que acontece com a criança hiperativa? Essa transmissão é abortada no meio pela própria sinapse. Elas já inibe. E aí o caminho não é passado. Agora, a partir do momento que eu potencializar o estímulo, fazer várias perguntas para essa criança pensar sobre o seu próprio pensamento, exigir essa função cognitiva, esse movimento aqui de transmissão de um neurônio para o outro vai se intensificar. E eles vão quebrar essa barreira e continuar
a buscar uma resposta mais elaborada, mais clara, mais precisa, com argumentos. Então, esse processo acontece a partir do momento que você gera a necessidade. Outra é assim, que a criança tem que também saber que ela tem um comportamento diferente. Como é que é isso, Isabel? Interiorização do próprio comportamento. Tem crianças que eu digo assim, ó, lá na minha escola, né? Que lá, as crianças que estudam na escola, a gente ainda tá fazendo os atendimentos. Mas criança de fora que eu atendia, não tô atendendo mais, por causa da pandemia. Então, eu pergunto assim pra uma menina lá que não para, né? Ela é hiperativa. Aí eu falo assim, mas a gente já não conversou que você não pode incomodar a professora? Nós já não fez isso, não fizemos aquilo. Dela assim, não, mas eu nem vi que eu estava perturbando a professora. Porque ela não tem consciência desse comportamento, entendeu? Desse comportamento impulsivo, sem pensar. Agora, com a mediação, o que a gente faz? Que a criança consiga perceber o seu comportamento e tente controlar esse comportamento de algum jeito. Porque o comportamento deve ser planejado, as ações. Então, é outra função cognitiva. Comportamento planejado. Nós temos que desenvolver essa função cognitiva na criança, de ter um comportamento planejado. Então, o comportamento planejado é mais ou menos assim, ó, eu tenho que fazer as continhas, ou eu tenho que fazer a tarefa da escola, ou eu tenho que fazer a tarefa da apostila. Então, não posso fazer de qualquer jeito. Aí, primeiro, vou pegar a apostila, depois o lápis, depois a borracha e vou botar tudo ali do meu lado. E depois eu vou abrir a apostila e vou ler a primeira, vou perguntar para a mãe o que é e depois eu vou fazer. Eu não vou abrir a apostila em qualquer página e fazer qualquer coisa. Então, o comportamento planejado é essencial para o TDAH. Entendeu? Ele tem que fazer tudo de forma planejada. Porque o planejamento é um aporte material que vai fazer ela controlar o comportamento. Então, tá ali a listinha de coisas que ela tem que fazer. Então, ela vai seguir o passo a passo. E o comportamento planejado, aos poucos, ele vai se tornando um modo da criança pensar antes de agir. Pensar antes de agir. Outra é assim, que a criança com TDAH, ela vai muito pelo ensaio e erro. Como ela não tem uma percepção clara e não consegue muito bem escutar todas as informações, ela vai tentando fazer. E algumas vezes erra e outras vezes acerta. Então, ela vai usando ensaio e erro. Aí ela vai fazendo até a professora dizer assim, agora acertou. Mas ela já tentou 10 vezes. Daí ela perdeu tempo, já riscou todo o caderno, já rasgou a folha da apostila, né? Já se estressou, já rasgou toda a folha do caderno, já jogou no chão, já chorou, já jogou a carteira para um lado, já correu da sala, porque são reações. A criança se estressa, né? Com esse movimento. Então, nós temos que eliminar também o ensaio e erro. Então, nós temos que construir com essa criança que antes dela fazer a tarefa, ela tem que ter uma estratégia. Então, o plano pode ser uma estratégia do passo a passo. Uma outra estratégia é antes pedir o auxílio para a professora, para ver se o que ele tem que fazer é aquilo que ele entendeu. Então, antes de eu fazer, eu tenho que perguntar se é isso mesmo. Eu falo isso pensando nas crianças que são maiores, que estão no ensino fundamental. Porque aquelas que estão na educação infantil, às vezes é mais difícil a gente detectar que tem o TDAH. Por quê? Porque na educação infantil, dependendo do contexto da escola, eu posso pegar aqui todas as crianças que são com TDAH, porque eles vivem pulando e sem uma referência, né? Pulando, trepando e... Agora, se a gente vê que é uma escola bem estruturada, que tem uma rotina, que tem um sentar, né? Aí a gente consegue ver aquela criança que é TDAH na educação infantil. Agora, se for assim, ó, meio enrolado, não dá para ver, não.
E o controle da impulsividade, né, gente? Esse controle da impulsividade é fundamental. Que a criança é impulsiva demais e aí ela pode se machucar, ela pode machucar o outro, né? E aí tem alguns prejuízos que são complicados, assim, para a própria família. Eu quero falar agora, então assim, ó, vocês têm que compreender uma coisa. Para fazer a mediação, nós vamos usar os 3 critérios universais de mediação e mais a mediação de regulamento do comportamento. Beleza. Eu separo isso numa folha. Isso eu tenho que usar. Aí agora eu tenho que usar, eu tenho que entender que a mediação de regulação de comportamento vai exigir que eu faça algumas perguntas que vão ativar essas funções cognitivas que estão deficientes nessa criança, que eu acabei de explicar para vocês. Percepção clara e precisa que não tem, impulsividade, né? Essas todas que eu acabei de explicar. Então, são perguntas específicas. O que são as perguntas? Para quem está entrando agora, nós trabalhamos com mediação cognitiva. O que é mediação cognitiva? É um rol de perguntas que você vai fazendo para a criança para receber uma resposta. A resposta, basicamente, não nos interessa se está certo ou se está errado. Interessa é o processo cognitivo que ela elaborou para me dar a resposta. Então, a mediadora trabalha com isso. Então, quando a criança me diz que 2 mais 2 é 4, eu pergunto para ela, como que você chegou a este resultado? Então, para as sinapses, quando você faz a pergunta, quanto que é 2 mais 2? A sinapse já sabe, é 4. Então, ela já diz 4 e acabou. Agora, quando você diz, como que você chegou a essa conclusão que 2 mais 2 é 4? O que acontece nas sinapses? Elas vão se agitar e vão fazer, né? Eu até brinco assim. Elas vão dizer assim, ó, que pergunta é essa? Que eu não tenho uma resposta. Eu tenho que ativar as minhas outras colegas, todas as outras conexões, para poder dar uma resposta. Nesse momento, a gente chama que tem a plasticidade cerebral. Então, na criança com TDAH, a gente tem que fazer a plasticidade cerebral das áreas que não estão funcionando adequadamente, que geralmente é o lobo frontal, e que essa impulsividade está aqui. As substâncias responsáveis por essas sinapses não estão sendo liberadas de forma adequada pelos neurônios. Então, nós temos que bombardear esse neurônio de estímulos. Como? Fazendo pergunta, fazendo a criança pensar o tempo todo. Então, no caso do TDAH, pensar sobre o seu comportamento, pensar sobre as suas atitudes, planejar, pensando numa outra possibilidade de ação, refletir sobre o seu comportamento e construir uma estratégia de como controlar esse comportamento. Isso não é uma terapia comportamental, certo? É uma terapia cognitiva. Você vai exigir do cérebro que ele construa uma estratégia para dar conta de uma necessidade. Qual é a necessidade do TDAH? Controlar sua impulsividade, manter a atenção, certo? Isso é o principal. Então, assim, ó, quando você se aprofundar, entender, eu tenho até um vídeo no YouTube, no Facebook e no meu Instagram, que eu falo só da mediação de regulação de comportamento, tá? Mas é assim, a mediação de regulação de comportamento é como se fosse um olhar assim preventivo. Preventivo. Porque você tem que ver quais são os antecedentes que estão desencadeando esse comportamento impulsivo nessa criança. Por exemplo, a criança que eu tenho lá na escola, a professora dizia assim, ó, olha, agora é 2 horas.
Quando for 3 horas, nós vamos para o parque. É uma informação. Então, a professora falava isso, né? Para muitas crianças, legal, quando der 3 horas, só que para criança com impulsividade, com TDAH, o que acontece? Ela gera ansiedade. Qual é a hora às 3 horas? Que essa hora não chega. E aí começa todo aquele movimento impulsivo de consequências, né? Atrapalhar a professora, perturbar os colegas e ficar enlouquecida porque quer sair da sala o tempo todo. Porque ela espera. Então, assim, ó, qual é o antecedente? A notícia que a professora dá. Como é que a gente está conseguindo controlar o comportamento dela agora? Nós não fazemos mais a agenda do dia. Quer dizer para as crianças o que elas vão ter naquele dia. A professora apenas faz todo o roteiro, conversa com as crianças e diz, olha, hoje nós vamos ter muitas tarefas para fazer e na hora que for para fazer cada uma delas eu vou avisar para vocês, quando a gente for mudar de tarefa. E pronto, ela já diminuiu um pouco essa impulsividade, tá? Agora, como é que eu vou saber quais as perguntas certas que eu vou fazer para potencializar esse estímulo? Você vai ter que aprender, você vai ter que estudar aí pelo meu Facebook, Instagram, porque eu coloco direto exemplos sobre isso. Que tipo de pergunta eu vou fazer, né? E quais são as funções cognitivas que eu vou usar? Eu apresentei algumas hoje para vocês. Então, assim, a partir do momento que você define quais são as áreas prejudicadas nessa criança, você vai ver quais são as operações mentais que são relacionadas a essa função cognitiva. E é isso que você vai trabalhar. Então, tem gente que é assim, ó. Terapias que são assim, a criança tem desatenção. Então, eu vou trabalhar outras coisas para potencializar outras coisas dela, porque essa desatenção não vai ser arrumada. Não, é arrumada sim. É arrumada. Eu sei o que eu passei com meu filho, eu sei o que é uma criança de 3 anos ser basicamente expulsa da escola, né? Na escola que eu trabalho, entendeu? Eu lá, sentada como diretora da escola, diretora pedagógica, chega a professora e me diz, olha, você tem que escolher ou eu ou ele, né? E eu escolhi ela. E ele eu tirei da turma e botei em outra turma. Porque ele tinha hiperatividade, mas essa hiperatividade não prejudicava ele na aprendizagem. Tem criança que fica com a dificuldade na aprendizagem. Ele não dificultou a aprendizagem dele. Certo? Ele não era um dos melhores, mas não era dos piores. Era melhor do que a média. Então, para mim não teria problema. Só que o comportamento dele era demais. Então, essa regulação do comportamento, eu tive que investir muito nele. Para que hoje, né, ele pudesse ter um pouquinho mais de controle sobre o seu comportamento. E ele tem bastante, sim. A desatenção só melhora com medicamento. Meu filho tem 10 anos. Olha, eu não vou dizer que o medicamento não ajuda, certo? Eu não uso medicamento esses formais, assim. Geralmente eu uso florais. Aí tem um floral que eu gosto muito, que é da Gotas do Infinito, que é sobre memória e atenção. Então, para criança com TDAH, eu dou esse, da memória e atenção. Eu dou do aprendizado. Eu também, às vezes, faço o SOS, né? Kids, que é quando eles estão muito agitados. Aí eu dou o SOS Kids, porque daí ele já fica mais tranquilo. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, a mediação de autorregulação do comportamento é como se fosse um semáforo. Imagine vermelho, verde e azul. Você tem que usar esse semáforo. Então assim, ó, o vermelho, impedir essas atitudes
mais impulsiva da criança. É como se que eu fosse impedir ela de sair correndo. Então, eu vou fazer mediação para isso. Agora, o amarelo, eu vou fazer com que ela não acelere antes do momento. Porque amarelo, ela tem que prestar atenção, ela tem que pensar antes de agir. E um outro é o verde, que é encorajar essa criança. Porque uma coisa que acontece, e é consequência, ó, são fases. A primeira fase, a professora tolera. A segunda fase, a professora procura um culpado. Ou procura ajuda da mãe, ou procura ajuda da coordenação. E o terceiro momento é o não aguentar mais, entendeu? E a criança presencia tudo isso na sala dela. Presencia que a professora já não tem tolerância nenhuma com ela, já não suporta mais ela na sala. Ela já vê isso na cara, na expressão da professora. E aí essa criança começa a ter o quê? Gerar uma ansiedade maior ainda, criar um mundo específico, um cenário todo planejado de que às vezes não é o real, né? Ela cria um mundo paralelo. Remédio só com médico. Sim, lógico, só um neurologista, né? Um psiquiatra que vai receitar os remédios para controlar o TDAH. Agora, é o seguinte, floral, ele não é considerado alguma coisa que precisa de uma receita médica, né? Como eu sou terapeuta, eu receito floral para todos os meus pacientes e para as mães deles também. Então, para as mães, porque mãe sofre ver o seu filho desse jeito, então eu recomendo o uso do floral chamado harmonia feminina. Que também é do Gotas do Infinito. Agora é o seguinte, eu tenho que encorajar essa criança a ir à frente, ir além, mesmo com toda essa carga negativa que às vezes ela já se apropriou lá na escola, como ele disse, na minha sala ninguém gosta de mim. Na minha sala ninguém gosta de mim. No caso do meu filho, quando ele saiu da minha escola para ir para uma escola que tinha até o 9º ano, que ele saiu do 5º, né? Para ir para um 6º até o 9º ano, o professor teve um dia que expulsou ele da sala. Então, nesse momento que o professor expulsou ele da sala, o professor disse, olha, você vai sair fora da minha sala porque você tem uma doença. E essa doença se chama hiperatividade. E aí, quando ele chegou, eu peguei ele no carro para vir para casa, ele veio chorando, dizendo que não queria mais estudar nessa escola porque ele tinha uma doença que ele não sabia o que era. Né? Que podia, na cabeça dele, ser uma doença até contagiosa, com o nome desse, hiperatividade, né? E aí eu tive que fazer todo um trabalho de aceitação, geramos um pensar sobre, né? O que seria melhor para ele. E aí, até que daquele tempo para frente, foi quando eu tive a virada mesmo, né? Que ele melhorou 100%. Hoje é outra pessoa. Mas vocês têm que pensar que essa criança sofre por causa do comportamento, da rejeição da professora, da rejeição dos colegas. Mas ele não consegue controlar, então nós temos que fazer. Agora sim, ó. A mediação de autorregulação é como se eu fizesse essa criança ter consciência e assumir a responsabilidade sobre a sua aprendizagem. Então, ela tem que conter a impulsividade, ela tem que dividir os problemas em partes. Então, na mediação, a gente ensina isso. Como, tem uma tarefa enorme para fazer, vai levar tempo. Eles não querem perder tempo. Então, eles vão fazer tudo de qualquer jeito para terminar logo. Então, o que a gente faz? A gente pega essa atividade e divide em partes menores. Às vezes leva um tempo maior, né?
Mas, por exemplo, um trabalho de casa. Ó, faça um cartaz com pesquisa com não sei o quê. Então é muita coisa para eles. Então, primeiro eles vão, no primeiro dia vão estudar sobre o tema, pesquisar imagens, no outro dia que vão fazer o cartaz, no outro dia que vão terminar o cartaz, e assim a gente vai expandindo um pouco mais essa tarefa. E trabalhar sempre, eles têm que aprender a trabalhar sempre com ação planejada. Porque o que acontece? E aí isso acontece até hoje com meu filho, né? Por exemplo, esse final de semana ele foi para casa da namorada, certo? Aí ele foi no supermercado e comprou um pacotinho de bala, que é uma balinha que eles gostam de comer. E aí ele foi. Só que daí quando eu fui no quarto dele, ele pegou a mochila, mas a balinha ficou. Entendeu? Ele esqueceu. Ele esqueceu. Porque é isso. Esquece mesmo. Quantos trabalhos de aula ele esqueceu? Foi de carro com meu marido, esqueceu no banco de trás. Ele já foi para a aula sem mochila, porque esqueceu a mochila no carro do pai. Chegou lá, me liga, mãe, minha mochila. Disse, meu filho, mas tua mochila tá contigo. O pai levou, né? E aí, lá sai a mãe de casa para levar um caderno extra. E aí é consequência, né? Então, o trabalho que a gente tem que fazer é fazer com que essa criança, primeiro assuma a responsabilidade da sua aprendizagem, tenha estratégias para conter a impulsividade, divida as suas tarefas mais complexas em partes para poder executar tudo com perfeição, aprenda a trabalhar com tarefas planejadas e não entre, né, nesse jogo de adivinhações às cegas, tentar adivinhar o que é para fazer. Não, tem que anotar o que é para fazer. Então, a criança com TDAH, a gente trabalha os três critérios universais, mas o critério de regulação de comportamento. Além desses 4, a gente faz uma combinação. Será que eu ainda consigo ajudar minha... Lógico que consegue. Com certeza. Com certeza você vai ajudar, especialmente adolescentes, pré-adolescentes, porque daí eles têm consciência, sabe? Muito mais consciência do que uma criança de 5 anos, 4 anos, 3 anos. Aí a gente faz assim, ó, usa os 3 universais mais a regulação do comportamento. E mais 3 combinações de mediação, que é assim, ó, tem uma mediação que chama mediação de competência. Porque a criança com TDAH, daqui a pouco, ela internaliza que ela não é capaz. Ela não é capaz de mudar, ela não é capaz de ter amigos, ela não é capaz de fazer várias coisas. Então, essa autoestima está muito abalada nela. Então, nós temos que trabalhar essa percepção de sucesso, tá? Mesmo, olha, hoje eu falo pro meu filho o tempo todo, que ele é um sucesso. Para mim, ele é um sucesso, entendeu? Que é uma pessoa organizada, mesmo esquecendo algumas coisinhas, né? Organizada, calma, que planeja as coisas. Então, isso é importante. Então, essa percepção de sucesso, ninguém vai tirar de mim, nem do meu filho. E olha que eu já recebi parentes que disseram assim quando ele era pequeno, olha, esse guri vai virar um marginal e tu não vai dar mais conta dele. Escutei isso de parentes, né? Então, para mim, ele é um sucesso. Não fuma, não bebe, é de ficar em casa. Então, olha que belezura. Então, essa percepção de sucesso eu faço questão de frisar para o meu filho. Então, a mediação de competência é algo que eu faço direto com ele. Inclusive, todos os dias ele repete o mantra que foi ensinado lá na escola, que eu já ensinei para algumas pessoas aqui. Ele repete todos os dias. Isso, quem está escutando aqui, ó, pode botar essa plaquinha lá no quarto do filho ou da filha, para eles repetirem todos os dias como se fosse uma reza, um mantra.
Sou inteligente, sou capaz. O que mais é possível? Mas por que isso aí? Gente, o cérebro vai receber essa informação. E o neurônio espelho não sabe se isso é verdade ou mentira. Não. Tudo que o cérebro recebe, ele recebe como uma informação verdadeira. Então, se eu estou potencializando o cérebro do meu filho, dizendo que ele é inteligente e é capaz, as sinapses estão absorvendo isso como uma coisa verdadeira e liberando neurotransmissores responsáveis pela questão emocional. Então, isso está se cristalizando lá dentro do cérebro como uma verdade. E aí, as reações da criança vão ser reações que vão estar envolvendo esses neurotransmissores. E não do medo, da insegurança, né? Agora, além da mediação de competência, nós temos a mediação de planejamento de objetivos. O que é isso? É planejar o passo a passo. O teu filho tem que aprender a planejar o passo a passo. Vou fazer um passeio, o passo a passo. Vou para a escola, o passo a passo. Vou fazer uma tarefa, o passo a passo. Porque o passo a passo vai fazer com que ele se controle. Quer ver? Vou dar um exemplo. A criança chega para mim e diz assim, ó, já fiz essa tarefa. Ó, menos que um minuto já fiz a tarefa. Aí eu digo, tá, então agora você vai fazer o seguinte, você vai me contar como você fez essa tarefa. E eu vou anotar aqui o passo a passo. Então não adianta ela contar rápido, porque tem que dar tempo dela contar e eu escrever. O que eu tô fazendo com isso? Ela tá segurando a impulsividade, né, gente? Tá aprendendo a segurar a impulsividade a partir de um modelo que eu tô dando, que é o passo a passo. Então não é só fazer. E aí nesse fazer ela pode fazer errado. Então agora nós vamos pensar juntas o que aconteceu que fez com que você fizesse errado. Então nós vamos fazer aqui o passo a passo para ver onde é que a gente errou. Então quando você trabalha o passo a passo, você tá fazendo com que essa criança construa cognitivamente um jeito de pensar diferente que traz uma consequência no próprio corpo. Então, antes de eu fazer, eu tenho que pensar no passo a passo. Outra coisa é a mediação de automodificação. A criança tem que ter consciência que é possível ela mudar o seu comportamento. Então, quem me perguntou aí, tem uma filha de 11 anos, ainda é possível? É possível. E agora é o melhor momento. Por quê? Quando chegar lá 12, 13, 14 anos, ela vai passar por uma fase muito ruim, que é a fase da adolescência, é a fase dela ter um grupo, de pertencer a um grupo, né? Então, se a autoestima dela tá baixa, isso vai ficar muito ruim depois na adolescência, que já é um período que vai exigir um pouco mais dela. Nós temos várias pessoas adultas com TDAH. Por exemplo, meu filho é TDAH porque eu sou TDAH. Eu sou TDAH. Eu não consigo fazer uma coisa só de cada vez. Quem me conhece pessoalmente diz assim, meu Deus, essa mulher não para. Eu não paro. Eu não paro. Né? Minha mente não para, eu não paro. Eu tenho tarefas da hora que eu me acordo, que é 6 da manhã, até 1 da manhã, quando eu vou dormir. Mas eu planejo o passo a passo. Aí o que me deixa ansiosa? Quando meu passo a passo não dá certo. Né? Então eu planejei, aí veio alguma coisa diferente, aí aquilo me desestabiliza. Aí como eu tenho consciência do meu comportamento, aí eu digo, eu tenho que tomar um chá. Né? Ou eu tenho que tomar meu floral, porque eu tomo um floral. Então eu tenho que tomar meu floral para eu respirar fundo, relaxar, pensar de novo e construir uma nova estratégia, já que o primeiro plano não deu certo. Então eu tenho essa consciência. E vou dizer para vocês, eu era uma adulta quando eu fui mediada pela primeira vez. Porque antes eu fazia mediação com os outros, com as outras crianças, mas
nunca ninguém tinha me mediado. E eu tinha vários problemas, especialmente de tarefas, de coisas que eu tinha que fazer. Como eu pegava tudo para fazer, eu não dava conta, era óbvio, né? Porque eu não dizia não para ninguém e eu tinha, por exemplo, 3 compromissos para o mesmo horário. Aí quando chegava esse horário, eu escolhia qual deles eu ia fazer. E era assim, ó, palestra numa escola, ir buscar alguém no aeroporto e um atendimento clínico. Entendeu? 3 coisas em lugares diferentes, no mesmo horário. E eu não tava nem aí, porque eu achava que isso era normal. Não é normal, né, gente? Não é normal, eu era impulsiva. E aí, com a mediação, eu falei para a professora, olha, se você me consertar, eu vou acreditar nisso tudo. Gente, ela me consertou. Hoje eu não faço nada se não tiver na minha agenda. Se alguém quer uma palestra, eu digo, ó, não posso falar agora, eu tenho que olhar minha agenda. Porque eu não sei, mas a minha agenda sabe. Entendeu? Então é isso. Então eu construí uma estratégia para dar conta da necessidade do meu corpo, da minha necessidade cognitiva. E eu não tomo medicação, só floral. Quem quiser se tornar uma mediadora deve entender como nós podemos usar esses 3 critérios agora de competência, planejamento e objetivos e automodificação junto com regulação de comportamento. Aí nós temos aí, ó, 4 critérios específicos para a gente trabalhar durante 1 ano com as crianças. Os atendimentos, eles podem ser de 40 minutos, certo? E durante, por exemplo, mais ou menos 26 sessões, 26 encontros de 40 minutos, você já vai ver resultado. E às vezes, quando você chega assim, não, vou continuar. 50 encontros, a criança já é outra. Já é outra, porque aprendeu a pensar, aprendeu a controlar a sua impulsividade, né? Então, isso é muito importante. E é isso que eu vou estar ensinando para vocês no webinário. Como planejar. Porque, assim, para poder mediar, você tem que ter consciência de uma coisa que a gente chama que é os parâmetros usados no mapa cognitivo. Então, lá no webinário, que eu vou fazer dia 26 de junho, eu vou ensinar para vocês como construir o GPS da mediação cognitiva, que é usar intencionalidade, reciprocidade, significado e transcendência, que são os 3 critérios universais, e usar as funções cognitivas e as operações mentais para planejar uma tarefa. Então, assim, com essa organização do GPS, o que vai acontecer? Você, então, consegue planejar uma mediação. Certo? Então, isso é importante. E lá no GPS eu vou enfatizar a importância de, antes de sair por aí fazendo perguntas para a criança, você tem que fazer esse mapa cognitivo. Que o mapa cognitivo não é o mapa cognitivo da criança, é o mapa cognitivo da tarefa. Eu falei errado. Estão me dizendo que eu falei errado o dia do webinário. É 23 de junho. Desculpa, gente. Dia 23 de junho. Eu vou fazer o webinário, que é quarta-feira que vem. Certo? Quem não se inscreveu, se inscreva, porque não vai ser um evento aqui pelo Instagram. Vai ser um evento fechado. Certo? E aí você vai lá na minha bio, se inscreve, tem um link lá, você vai abrir o link, fazer a inscrição. Fazendo a inscrição, você vai... Na inscrição, eles vão pedir o teu e-mail, então presta bem atenção no e-mail. Porque fazendo a inscrição, você vai receber um e-mail de confirmação. Como o grupo, eu quero um grupo menor, né? Então, só quem confirmar a inscrição que vai participar do webinário. Então, olhe lá no seu spam, olhe no seu e-mail, se o e-mail veio, confirme. E quem não recebeu essa confirmação aí, ó, grita, esperneia, manda um direct para mim, que eu ensino como chegar lá, tá? Quero saber
se alguém quer fazer uma pergunta para mim ou quer vir aqui ao vivo. É só colocar Isa, me chama que eu chamo. Tô olhando aqui ver se tem alguma pergunta. Traz um bom resultado, estímulo. Eu fiz especialização, mas estou aprendendo. Olha, as especializações em neuropsicopedagogia, elas não te ensinam a mediar. Não tem nenhuma que te ensina a mediar. Elas trazem muito mais a questão teórica de funcionamento cognitivo, mas não como atingir, né? Ou modificar a estrutura e funcionamento cognitivo. E a mediação sim, a mediação cognitiva te ensina a fazer isso no cérebro. Precisamos de mais mães que queiram tirar dúvidas também, professores. Boa noite, meu filho tem bilateral moderada, grau autismo, está bem atrasado na alfabetização. Poderia me dar dicas sobre uma formação? Olha, ontem a gente deu algumas dicas, né? Mas durante esse período agora que a gente vai trabalhar, essa maratona, a gente vai também trabalhar algumas outras questões, certo? Mas você pode também entrar lá no meu Instagram e solicitar a minha ajuda, que eu vou mandar algumas dicas para você. Deixa eu ver mais aqui. Com certeza, todo ser humano é capaz de aprender. Dá para ajudar a criança de 11 anos, dá. Inclusive, vou dizer para vocês, a mediação cognitiva pode ser feita, inclusive, com adultos. Eu já dei o meu exemplo, adultos com TDAH. Meu toma remédio. Quem toma remédio deve continuar tomando o remédio, não substituir por floral. Agora, o que você pode fazer é o seguinte, junto com o remédio, dá o floral. Aí, fica bom também. Amei. Onde posso encontrar? Encontrar o quê? A inscrição do webinário. O webinário, você vai lá na minha bio, sabe lá no Instagram, onde tem a bolinha do meu rosto? Ali embaixo tem uma descrição. Ali é a bio, aí você vai ali, tem um link em azul, clica ali é o link para se inscrever. A desatenção só melhora com medicação, a gente já conversou sobre isso. Então, gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Alguém quer fazer uma pergunta para mim? A última chance, diagnóstico ou qual médico indicar? Poderá ser qual diagnóstico? Professora, meu sobrinho não tem coordenação motora e concentração por muito tempo. Então, já vou dar uma dica para você. Ele tem 24 anos. Coordenação motora. Olha, gente, pode ser... Tem um transtorno que ele é muito comum e pouco diagnosticado. Chama transtorno de desenvolvimento da coordenação. E geralmente acontece isso com as crianças lá, que a gente chama dos escolares, do primeiro ano, segundo ano. Deixa eu ver aqui. A Marisa tá me chamando. Por favor, como tem que ser as atividades da escola? As atividades escolares devem ser... Oi? Oi, prof, é a Marisa. Tudo bem? Tu me chamou ou não chamou? Chamei. Então... Olha aqui o meu sobrinho, que eu perguntei para a senhora, ele tem 24 anos. Tem uma plateia assistindo aqui a senhora na minha casa, olha aqui. Olha aqui. Tudo bem? Todo mundo aprendendo. Ele está escondido. Vem cá, Pedro. Você tem? Vai, levanta. Um homem desse tamanho.
Vem cá, Pedro. Eu vou mostrar ele para a senhora. Ele é maravilhoso. Esse é o Pedro. Oi, Aqui, ó. Oi, Pedro, tudo bem? bem? Tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Como é que foi a tua escola, Pedro? A tua Eu escolarização sempre foi tive, legal? sempre tive problema de coordenação na escola também, É? desde a do prédio. Mas daí tu tem um diagnóstico, não? Não, Não? Nunca fosse buscar um diagnóstico? não. Isso não te atrapalha? Um pouco, em alguns momentos, né? Mas são momentos insignificantes ou significantes? Porque se forem Não, significante. insignificantes, deixa pra lá, entendeu? Agora, se isso te atrapalha nos relacionamentos, te atrapalha no trabalho, se te atrapalha no teu sucesso enquanto pessoa, você deve procurar uma ajuda, identificar, entendeu? Aham. Porque sempre é uma possibilidade de melhora. Agora, se isso Sim, não te aham. atrapalha nos teus relacionamentos, no teu trabalho, continua a vida, Aham. seja feliz, entendeu? Sim, aham. E viva as diferenças, não é verdade? Sim, aham. Então tá Verdade. bom. Um abraço. Valeu, obrigado, tá? Ô, Então tá bom. prof, qual médico a senhora indicaria para ajudar na busca desse diagnóstico? Aqui em Florianópolis nós temos 2 médicos, né? Que a gente sempre recomenda. Um é o Barbato e o outro é o Grilo. São 2 neurologistas que trabalham com essa área específica, né? Mas depois eu posso mandar Ah, lá pelo direct para ti ou ai, pelo bate-papo as informações. Só me pede ali que eu mando, tá bom? Mas é então assim, tá. Marquinhos, olha, a gente não precisa mudar todas as pessoas, entendeu? Só se isso causa um mal para a pessoa. Se aquilo está atrapalhando no relacionamento, no desempenho profissional. Agora, se isso não tá, deixa para lá, toca a vida e seja feliz com as suas diferenças, né? É essa a ideia. Agora, se atrapalha, realmente a gente tem que procurar, né, um diagnóstico. Porque, no caso, meu filho atrapalhava muito, e aí eu fui obrigada a procurar uma ajuda. Agora, de modo geral, eu já tive aluna com dislexia que chegou na universidade com dislexia, fez a universidade toda com dislexia, e isso não fez diferença nenhuma, basicamente, na vida dela, né? É que ele está ficando preocupado, ele está se perguntando, né, por que que ele sente tanta dificuldade em algumas situações da vida, por exemplo, estudar, trabalhar, se concentrar, coordenação motora fina. Então, eu já orientei a procurar um médico, já conversei com a mãe, eu converso bastante com ele. Então, e começou a tua aula, assim, vamos prestar atenção na prof, vamos ver o que que ela vai dizer. Mas Aí, aproveitando a oportunidade, se está prejudicando, então dá para fazer. Primeiro, o importante é um diagnóstico. E a partir do sim, diagnóstico a gente organiza as mediações, né? É importante, isso. né? Então tá, Obrigada. um beijo, querida. Que bom te ver. Bom domingo. E, gente, a nossa live já está acabando, certo? Digo para vocês o seguinte: quem quer se inscrever no webinário, vai lá. E amanhã nós temos um outro encontro maravilhoso. Não percam. Vai ser às 19h23. Por que eu escolhi esse horário 23? Porque vai ser o dia do nosso webinário, e 19, porque o webinário vai ser às 19 horas. Por favor, como tem que ser as atividades da escola? Vou responder essa última pergunta, então. As atividades da escola, primeiro, elas têm que ser significativas. E toda atividade desenvolvida tem que usar os 3 critérios universais, que é: a professora tem que deixar claro para a criança qual é a intencionalidade e a reciprocidade, para ter a reciprocidade das crianças, fazer com que as crianças, a partir daquela tarefa, construa, né, uma transcendência, que é relacionar o que ela está aprendendo com alguma experiência anterior, lá que está armazenada na memória de longo prazo, e construir um significado. Então, a tarefa que deve ser feita na escola são poucas tarefas, mas muito bem pensada e dialogada. Daí faz a diferença.
Criança nasce com TDAH ou desenvolve? É assim, ó. A gente não vê caso que a criança não era TDAH e virou TDAH. Ela vai, conforme ela vai se mostrando para o mundo, ela vai se revelando enquanto um sujeito com TDAH, porque é um funcionamento cognitivo que não está funcionando adequadamente. Então, a gente não sabe, né? Tem algumas ideias de causa do TDAH. Mas uma coisa é assim, ó, quando tem um parente com TDAH, tipo mãe, pai, o filho vai ser com TDAH. É uma corrente, tá? Então, agora, nasceu não quer dizer que tem que permanecer. Isso vale até para qualquer outro problema. Ele nasceu com síndrome de Down, mas não quer dizer que não possa aprender. Nasceu com autismo, mas não quer dizer que tenha que ter o comportamento estereotipado e não falar e não se comunicar. Então, não, é a estimulação. Então, por isso que eu digo, o diagnóstico é tudo. Tem o diagnóstico, aí a gente sabe para onde a gente vai caminhar. Que tipo de mediação será necessário fazer para aquela criança, então, consertar aquela função cognitiva que está deficiente. Que não é a criança que é deficiente. É a função cognitiva dela. Isso vocês têm que aprender, né? Então, o teu filho é o teu filho, não é o teu filho autista. É o teu filho que tem um jeito de funcionar diferente neste mundo. E a gente vai ter que adequar, né? Como trabalhar com ele neste mundo. Porque é o mesmo mundo que a gente vive. Essa história de que o autista tem um mundo paralelo ou um mundo diferente é ilusão. É o mesmo mundo. Só que ele tem dificuldade de se expressar para nós neste mundo que a gente construiu, que é um mundo meio louco, né? Gente, nós temos muita coisa para falar, mas hoje é domingo. Eu resolvi fazer esse nosso encontro hoje e lembrar vocês do nosso webinar no dia 23 de junho, às 19 horas. Se inscrevam, vai ser imperdível, tá bom? E amanhã nós temos um novo encontro. Um beijo grande. E quem quiser, me siga aqui no Instagram e faça as perguntas. Eu não respondi ninguém de sábado nem domingo, porque eu estou com muita coisa para fazer. Inclusive, agora eu vou corrigir os TCC dos meus alunos, que eles começam a apresentar semana que vem. Então, mas nessa semana agora, eu vou começar a responder tudo que vocês me perguntaram lá, tá bom? Um beijo grande. Gratidão por estarem aqui comigo nesse domingo e até amanhã, no mesmo local e horário, 19h23. Tchau, gente!